Pessoal, vamos falar sobre um outro assunto que está mexendo nas redes sociais aqui da região. O Dom Antônio Campelo foi o 4º bispo de Petrolina. Em sua trajetória religiosa, construiu uma história de dedicação à caridade e à santidade. Por causa desse legado, a Diocese de Petrolina abriu o edital para iniciar o processo de beatificação desse líder religioso. Então vamos saber os detalhes com a repórter Lucilene Santos. Ela está com o bispo de Petrolina, Dom Francisco Canidé Palhano. Olá, Lucilene, boa tarde. Oi, Wanda, boa tarde para você, boa tarde a você de casa, do trabalho, que nos acompanha nesse horário de almoço. Com certeza a abertura do edital, desse processo de beatificação, já é motivo de muito orgulho para os petrolinenses, porque pode ser um marco na história religiosa do município, pode ser o primeiro religioso a se tornar santo. É um processo que pode ser longo, mas a gente vai entender melhor como funciona, desde a pesquisa até a canonização, com a ajuda do bispo diocesano de Petrolina. Bem-vindo ao GR1. O que motivou esse processo de beatificação lá atrás? Dom Campelo atuou por 18 anos aqui em Petrolina, tem uma vasta história religiosa e nas causas sociais também. O que motivou o processo de beatificação? Boa tarde, Wanda, e boa tarde a todos aqueles que fazem esse jornal. É com muita alegria que nós, no ano centenário, temos o privilégio dado por Deus de publicarmos o edital e o decreto para a abertura do processo do servo de Deus, Dom Campelo. Na verdade, a história nos mostra que ele foi um homem de Deus, um homem atento ao anúncio da palavra, um homem atento às preocupações da evangelização, mas também um homem atento às necessidades sociais aqui do Vale do São Francisco. Então, a partir daí, com o seu falecimento, surge a fama de santidade. A fama de santidade de pessoas que pediram a sua intercessão. A fama de santidade de pessoas que se encontravam gravemente enfermas e que a medicina não dava devida resposta. E a partir daí, o milagre, a intercessão e a cura. Então, ao longo de todos esses anos isso aconteceu. Agora nós queremos oficializar. Nós queremos que a Igreja, através do dicastério da causa dos santos, possa efetivamente declarar santo aquele que viveu entre nós, Dom Campelo. É um processo bem minucioso, muitas coisas serão analisadas, tanto favoráveis como contrárias nesse processo longo, mas vamos explicar como funcionam essas etapas, desse primeiro momento de pesquisa, de reunião de provas, de documentos, até chegar a um processo de canonização. É um processo cuja responsabilidade primeira está com o postulador da causa, que é o Dr. Paulo Villotta, que é um italiano, que foi o mesmo que acompanhou toda a trajetória da santificação da Santa Madre Paulina. E a partir daí, ele deve fazer uma juntada de documentos, onde ele vai escrever a Positio. É um grande documento com todos os relatos. E nesses relatos aparecem aí as causas, os prós e os contras, e os milagres, se forem favoráveis, eles serão acatados, e a partir da causa dos santos, o Papa declarará Dom Campelo um santo, não do Brasil, não de Petrolina, mas um santo da Igreja de Jesus. O processo já está aberto, o edital lançado, mas aí no dia 30 de setembro vocês vão fazer uma solenidade, uma cerimônia oficial na Igreja Matriz para formar algumas comissões que vão acompanhar toda essa trajetória. No dia 30 de setembro nós teremos essa abertura oficial, com todas essas pessoas das comissões, seja a comissão teológica, seja a comissão histórica, seja o postulador, seja também aqueles que vão ser os notários, enfim. Antes da Santa Missa terá essa solenidade às 19 horas. Por que lá?
lá é a nossa primeira igreja, lá a nossa primeira matriz. Então, de lá haverá essa abertura e o Brasil, o mundo, a igreja irá acompanhar. E acompanhando vai também se interessar, vai se importar para que outros santos sejam reconhecidos e publicados pela nossa Igreja Católica, Apostólica e Romana. Bispo, o senhor como maior representante, né, religioso da nossa região, de toda a diocese, qual é a importância, né, desse momento da trajetória religiosa de Petrolina, poder acompanhar esse processo de beatificação, quem sabe surgir aí o primeiro santo, né, que atuou aqui em Petrolina? Na verdade, nós nos enchemos não de orgulho, de vaidade, mas de alegria. Por quê? A semeadura do Evangelho ao longo desses 100 anos de diocese está produzindo frutos. E um fruto sazonado, conhecido por nós, por aqueles que viveram um pouco antes de nós, que tiveram o privilégio de conviver com ele. Então, uma igreja centenária que tem a alegria de nos ter como evangelizadores de hoje para suscitar um exemplo, um testemunho, alguém que vai nos dizer: é possível ser santo, é possível viver o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48, sede santos como santo é o vosso Pai que está no céu, é para nós um motivo muito particular. É preciso que todos nós nos empenhemos. O centenário está aí, as comissões estão formadas, entre elas essa tão especial que é da causa de Dom Campelo. Seja também alguém que se empenha, que participa, onde quer que esteja, seja na universidade, seja na política, seja na Câmara de Vereadores, seja onde quer que se possa atuar, porque Deus nos quer fazendo bem. E tudo nós, como igreja, eu como bispo, tudo nós devemos fazer, como diz o Código de Direito Canônico, pela salvação das almas. Esse é o nosso intuito. Muito obrigada pela participação, boa tarde para o senhor. E toda a população do mundo pode ajudar nesse processo de beatificação de Dom Campelo, né? Se você ouviu o relato, tem algum documento que comprove alguma ação religiosa importante ou mesmo um milagre, pode encaminhar aqui para a cúria que fica no centro da cidade, ao lado da catedral, ou qualquer paróquia, né, do município. Toda essa documentação vai ser avaliada, né, por essas comissões que vão ser formadas e vão acompanhar todo o processo de beatificação. Dom Campelo tem ação importantíssima no município, não só na vida religiosa, mas nas causas sociais também. Participou da fundação do Espaço Cultural Dom Bosco, da fundação do Hospital e Maternidade Santa Maria em Araripina. E tem todo esse trabalho edificado na região, então é importante a participação de todo mundo nesse processo de beatificação. Eu volto com você, Wanda.